Ah, não tem como mandar errado. Tem não, depois da oração dessa aí. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir juntos a Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 12. O livro de Lucas, capítulo 12, versículo 4. Glória a Deus. Lucas 12, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que milhares de pessoas nesse capítulo se ajuntavam, de modo que uma atropelava a outra. E então Jesus, ele começou a dizer aos seus discípulos, conforme está no versículo 1. Tem uma tradução que nos diz que Jesus concentrou o seu ensino aos seus discípulos. Ou seja, tinha muita gente ali. O texto é bem claro em dizer que era milhares de pessoas. Mas naquela hora, naquele momento, a prioridade de Jesus eram os seus discípulos. E neste capítulo, Jesus ele nos ensina várias verdades importantes para os seus discípulos e também para nós. Primeiro, Jesus adverte a ter cuidado com a hipocrisia. Ele diz: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Segundo, Jesus mostra a importância de temer a Deus ao invés dos homens. Terceiro, Jesus também adverte a ter cuidado com a avareza, que é o amor ao dinheiro. Ele diz que a vida do homem não consiste na abundância que ele possui. Quarto, Jesus ensina aos seus discípulos a não viverem ansiosos, porque o Pai Celestial sabe do que nós precisamos. E ao invés de se preocupar com as coisas desta vida, nos preocupemos em buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Quinto, Jesus ensina também aos seus discípulos que devem ser vigilantes, porque não sabemos quando é que o dono da casa irá voltar. Mas, meus amados irmãos, neste momento eu quero me deter a um dos ensinamentos que Jesus ensinou neste capítulo. Eu quero falar sobre a importância de temer ao Senhor. Repito, eu quero falar sobre a importância de temer ao Senhor. No versículo 4, a qual nós fizemos a leitura, Jesus ele olha para os seus discípulos e diz: amigos meus. Ele olha para os seus discípulos e diz: amigos meus.
Como eu falei no início, tinha muita gente ali. Eram milhares de pessoas. De modo que o texto faz questão em dizer que uma atropelava a outra. Mas Jesus, ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: amigos meus. Quando Jesus os chama de amigos, ele está dizendo: vocês não são apenas os meus seguidores. Vocês fazem parte, pertencem ao círculo íntimo meu. Vocês são os meus amigos. É por isso que Jesus disse em João capítulo 15, o versículo 15: já não vos chamarei servos, mas eu vos tenho chamado amigos. Aí eu pergunto para os irmãos: vocês chamam qualquer pessoa de amigo? De amiga? Pois é, Jesus também não. Tinha muita gente ali, mas quando Jesus disse meus amigos, ele se dirigiu aos seus discípulos. A expressão meus amigos foi dirigida em meio a milhares, em meio a multidões de pessoas, a um grupo de 12 pessoas. Sabe por quê? Porque foram esses 12 que haviam abandonado tudo para seguir Jesus. Conforme está escrito em Lucas, capítulo 5 e versículo 11. Ainda em Marcos, capítulo 10, Pedro ele diz: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Em João, capítulo 6, o versículo 60, diz que eles escolheram ficar com Jesus, quando muitos dos discípulos de Jesus o haviam abandonado. Os irmãos sabiam que Jesus ele não só tinha 12 discípulos, não. Durante o ministério de Jesus, ele teve muitos, mas muitos discípulos. Glória a Deus. Só que apenas 12 ficaram com ele. Ele tinha 12 apóstolos, mas discípulos ele tinha muitos. É só ler o capítulo 6 de João e os irmãos vão ver isso. Mas apenas 12 ficaram com ele. Aí quando esses discípulos abandonaram Jesus, Jesus olhou para os seus 12 e disse: e vocês não vão com eles não? Aí Pedro disse: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então é por isso que Jesus ele disse: amigos meus. E você quer ouvir do Mestre essa declaração maravilhosa? Então é necessário abrir mão de certas coisas que afastam você dele. É necessário permanecer com ele, independente das circunstâncias. Porque está escrito no capítulo 15 de João, versículo 14: vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Ainda no versículo 4, meus amados irmãos, Jesus olha e diz: não temam aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Aleluia. É a esses que vocês devem temer. Jesus disse o quê? É a esses que vocês devem temer. Por quê? Porque está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que de tudo que se tem ouvido o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ainda no verso 13 diz: porque Deus há de trazer juízo a toda obra, quer seja bom, quer seja mal.
Então, temer a Deus, meus irmãos, não é opção. É o dever de todo homem. Temer a Deus. Mas é importante nós ter em mente que quando Jesus disse que devemos temer ao Senhor, ao invés de temer os homens, Ele não está dizendo que nós devemos viver com medo de Deus. Não. Temer a Deus é reconhecer quem Ele é. Ele é amor, mas é fogo consumidor. Ele é Pai, mas também é justo juiz. Temer a Deus é levar a sério a sua palavra, não brincar com o pecado. O pastor Hernandes, ele usou um exemplo ontem, no ciclo de oração. Eu achei interessante, ele disse que ninguém consegue pegar no fogo sem se queimar. E eu me lembrei de um ditado que diz que quem brinca com fogo se queima. Então, quem teme a Deus, ele não brinca com o pecado, porque o pecado pode contaminar, o pecado pode afastar da presença dele. Então, irmão Maicon, o que é temer a Deus? Temer a Deus é ter medo de desagradar a Ele. Pois o crente sabe que pode perder a presença dele se viver na prática do pecado. Porque está escrito que todo aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Não está dizendo que é aquele que pode pecar. Porque quem aqui não peca? É aquele que vive na prática do pecado. Porque uma coisa é pecar, outra é permanecer na prática do pecado. Aleluia. Por que é que Jesus disse que nós não devemos temer os homens? Porque os homens eles podem nos ferir o corpo, podem perseguir e até matar. Ninguém está isento de ser assassinado, de ser morto por alguém, de ser maltratado. Até os que andaram com Jesus não sofreram mortes dolorosas, quanto mais nós. Mas Jesus disse que os homens nós não devemos temer, porque eles não podem tocar na alma, não podem matar a alma. O poder dos homens é temporário e limitado. Agora, o poder de Deus é eterno e absoluto. Quem teme os homens tem medo de falar a verdade. Quem teme os homens muda a pregação só para agradar. Quem teme os homens vive, mas não para agradar a Deus. Mas quem teme a Deus fala a verdade, mesmo que custe a sua vida. Prega a palavra como ela é, com sabedoria e amor. Quem teme a Deus permanece fiel, mesmo sob pressão. Quem teme a Deus, ele vive para agradar a Deus e não aos homens. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Temer a Deus é perguntar todos os dias: isso agrada a Deus? Estou sendo fiel a Deus? Estou buscando a aprovação de Deus ou a aprovação dos homens? Temer a Deus é isso, irmãos. É perguntar antes de qualquer decisão que formos tomar: será que Jesus ele faria isto? Será que isso agrada ao Senhor? Isso é temer a Deus. É depender dele em toda a nossa jornada espiritual. Mas, meus amados irmãos, ao olhar para as Sagradas Escrituras, nós vemos homens e mulheres que escolheram temer a Deus nesse mundo. Nos 66 livros sagrados que compõem a Bíblia,
Nós vemos homens e mulheres que escolheram temer a Deus neste mundo. E usufruíram de várias bênçãos espirituais e até materiais também. Abraão, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, se não me foge a memória, que Deus mandou ele sair da terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E Abraão, ele não pediu garantias a Deus. Ele não exigiu de Deus explicações, não. A nenhum momento nós vemos Abraão fazendo isto. Não, ele escolheu obedecer. Porque temer a Deus é obedecer a Ele, mesmo quando nós não entendemos os seus propósitos. Porque se tem uma coisa que é fato, é que nem sempre nós vamos entender os propósitos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Não é pelo aquilo que vê, é pela fé. E em outra ocasião, Gênesis capítulo 22, Abraão ele foi provado se de fato ele temia a Deus. Ele foi provado pelo próprio Deus. Quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho, a quem amava tanto. Agora se coloca no lugar de Abraão. Deus promete a você que vai dar um filho. E depois pede para você sacrificar esse filho. Como você se sentiria? Mas a Bíblia diz, irmãos, que em nenhum momento no texto nós vemos Abraão murmurar. Nós não vemos Abraão reclamar. Não. Pelo contrário, a Bíblia chega a dizer em outra passagem que Abraão, ele cria tanto no Deus que ele temia, que quando ele sacrificasse Isaac, ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Aleluia. E Abraão fez o quê? Ele amarra um menino no altar, no lugar onde Deus havia dito para ele ir, e então ele pega o cutelo e estende a mão para matar o seu filho em obediência. Mas aí um anjo do Senhor bradou do céu dizendo: Abraão, Abraão, não toque no menino. Não faça nenhum mal, porque agora sei que verdadeiramente tu temes ao Senhor. Aleluia. Pois não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Porque quem teme a Deus não nega a obediência a Ele. Mesmo que isto lhe custa caro. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus ele diz, por aquele ato que Abraão havia lhe feito, vou cumprir. Eu juro por mim mesmo que eu vou cumprir tudo o que eu prometi a Abraão. Porque ele não me negou seu único filho. Porque ele provou que de fato ele me temia. Isso é maravilhoso, irmãos. Outra pessoa na Bíblia que temeu a Deus, e todos conhecem a história. Jó. A Bíblia fala no capítulo 1, versículo 1, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus, falando com Satanás, ele testemunha de quem era Jó. Ele diz, você observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que privilégio, irmãos. Porque uma coisa é eu dizer a irmã Edmar, você é temente a Deus. Agora outra coisa é o próprio Deus em pessoa dizer que ele é temente a Deus. Mas aí nós sabemos o que aconteceu com este homem.
Eu não sei se eu poderia dizer o que eu vou dizer agora, mas é como se Deus ali fizesse uma aposta com Satanás. Dizendo, vamos apostar. Para ver se ele está me servindo ou me temendo por aquilo que eu dei a ele, ou porque ele me teme por quem eu sou. Aí Deus disse o quê? Pode tocar em tudo que ele tem, só não toca nele. Aí Jó perdeu bens, Jó perdeu filhos, perdeu a saúde, mas mesmo assim ele mostrou que temia a Deus. Não pelo que Deus fazia, mas por quem Deus era para ele. E no final, porque Jó temia de verdade a Deus, o próprio Deus, no capítulo 42, restituiu tudo em dobro do que Jó havia perdido. Aleluia. Porque ele temeu a Deus. E quem perdeu a aposta? Satanás. Mas e nós tememos a Deus de fato? E se a nossa fé, e se formos provados, ou colocados à prova, se de fato somos tementes a Deus, será que nós seremos já provados? Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, em Tiago 1:12, que feliz é o varão que persevera fiel na provação. Porque quando aprovado, receberá do Senhor a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmão Mike só falou de homem. Será que tem alguma mulher? Tem. Mulheres. Êxodo capítulo 1. A Bíblia diz que Faraó se incomoda com o crescimento de Israel. O povo crescia demais, porque Deus era com eles. Aí Faraó ordenou a 2 parteiras. Uma se chamava Sifrá e outra Puá, para que matassem todos os meninos que nascessem do povo de Israel. Se era menino, matasse. Se era menina, que deixasse em vida. Mas a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que as parteiras temeram a Deus. Aleluia. E não fizeram como o rei do Egito havia dito. Elas preferiam temer a Deus do que ao rei do Egito. E eu pergunto aos irmãos, será que elas não correram risco de morte? Desobedecer a ordem de Faraó? Que naquele tempo, fora Deus, era o homem mais poderoso, entre aspas. Mas elas escolheram temer a Deus do que ao rei do Egito. Porque temer a Deus é obedecer a Ele acima dos homens. Porque está escrito em Atos capítulo 5, versículo 19, que mais importante do que obedecer aos homens é obedecer a Deus. Aleluia. As parteiras, elas preferiam temer a Deus, mesmo sabendo que correriam risco de perder o emprego, de sofrer, de serem punidas e até perder a própria vida. Irmão Maicon, o que Deus fez? A Bíblia faz questão em dizer que Deus abençoou as parteiras. Glória a Deus. De modo que elas puderam gerar filhos. Há quem diga que elas eram estéreis, não podiam gerar, mas Deus abriu a madre delas e Deus abençoou poderosamente elas. Sabe por quê? Porque Deus honra quem honra Ele, irmãos. Glória a Deus. Deus honra quem honra Ele. Temer a Deus é dizer não para tudo aquilo que desagrada a Deus. Aleluia. E se eu fosse falar de várias e várias pessoas que escolheram temer a Deus. Eu poderia acrescentar José, a qual é muito falado, e eu gosto muito da história dele. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido
para o Egito, em terra estranha, quem sabe decepcionado por tudo o que havia lhe acontecido, e agora está trabalhando na casa de um homem muito importante, Potifar, eunuco de Faraó. E a Bíblia diz que Deus era com ele, de modo que tudo o que José fazia dava certo. Ele prosperava. Mas aí a Bíblia diz também que a mulher de Potifar ficou de olho em José. Ficou olhando para ele, mas não com um olhar de respeito, mas com um olhar cobiçoso. E chamou para se deitar com ela. Vem deitar comigo, José. Não tinha ninguém ali, irmãos. Se fosse alguém que não temia a Deus, certamente teria aceitado o convite. Ninguém iria ver, mas tinha um que estava vendo. Aí ele diz, eu deitar, eu pecaria contra o meu Deus, fazendo tamanha maldade. E ele recusou o convite diabólico ali de Satanás. Glória a Deus. Porque ele preferia perder um minuto de prazer que o pecado oferece do que perder a alegria de passar a eternidade com o Senhor dos céus. Aleluia! Escolha temer a Deus. Mesmo que isto lhe custa caro, custa a sua vida, custa a sua saúde, entre aspas. Escolha temer a Deus. Glória a Deus. Temer a Ele é ter reverência por quem Ele é, meus amados irmãos. Então eu encerro fazendo uma pergunta. Será que nós temos temido a Deus? Como esses homens, como essas mulheres. E tudo que foi escrito foi para lição nossa, para o nosso ensinamento, para que nós pudéssemos aprender. E a Bíblia não só mostra no que os homens acertaram, mas também no que erraram. Por exemplo, um homem que temia muito a Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas pecou. E Deus escondeu o erro dele? Não, está na Bíblia, para exemplo nosso. Mas o que ele fez? Se arrependeu, alcançou misericórdia, não perdeu a presença. Aleluia. Que nós também possamos a cada dia escolher temer a Deus. Mesmo que o mundo diga é normal, não tem nada a ver. Não. Se a Bíblia diz ao contrário, jogue fora, recusa. Porque o diabo ele sempre tem uma bandeja cheia de coisas boas aos olhos humanos para nos oferecer. Mas nós temos a opção de recusar, de dizer não. Por quê? Aleluia. Porque eu temo ao Senhor. Ficamos de pé. Escolha temer a Deus no seu trabalho, na sua escola, crianças. Escolha temer a Deus aonde você estiver, não só na igreja, mas aonde você estiver. Porque Jesus conclui dizendo que nós temos mais valor do que passarinhos que não são esquecidos por Deus. E se até os passarinhos, que são coisas aos olhos humanos insignificantes, têm valor diante de Deus, quanto mais aqueles que escolhem temer a Ele. Ele diz, até o cabelo da vossa cabeça são todos contados. Mostrando que o mesmo Deus, que é juiz, que lança o homem que não teme a Ele no inferno, é Pai também. Ele cuida de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tua palavra fiel, digna de toda a aceitação. Tua palavra que é mais doce que o mel, tua palavra que é espada, tua palavra que é escudo, que é martelo, que quebra pedra.
Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a pôr em prática o que foi nos ensinado aqui esta noite. Obrigado por ter falado ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado, por ter nos livrado, por tua grande misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Continue, Senhor, ajudando e abençoando a cada um dos teus filhos, Pai. Os livrando de todo mal, os ajudando na caminhada espiritual, a cada um de nós, a temer ao Senhor, aonde nós estivermos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, muito obrigado. Amém.